Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje vamos de novo ver um filme que foi adaptado de um livro. Mas, no caso hoje, é, novamente, um pouco diferente. Mas ele é diferente do seu próprio jeito. Mas daqui a pouco eu já explico isso. Porque o que eu vou falar aqui é que eu assisti As Patricinhas de Beverly Hills. Sim, o clássico dos anos 90, super comentado, super cult até hoje. Que, spoiler, eu nunca tinha visto. Então foi uma primeira experiência muito legal. E eu já tô me adiantando, tô falando o que eu achei, que eu não devia falar agora. Mas enfim, sobre o que fala As Patricinhas. Eu não sei explicar direito. Antes de conhecer o filme eu não fazia ideia de qual era a história, mesmo tendo todos os spoilers possíveis. E agora eu também não sei. Mas segue a história, a vida da Cher Horowitz. Ela é uma patricinha de Beverly Hills. E aí vai mostrando como é a vida dela quando coisas começaram a acontecer, quando entra uma menina nova no colégio. E porque ela é uma pessoa, a Cher é uma pessoa muito boa, ela adota essa menina, vai fazer ela virar uma patricinha também. Tem várias coisas, mas eu não acho que é um filme que as ações são a coisa mais importante. A parte mais legal são os pequenos momentos, os personagens e tal. Mas novamente tô me adiantando, não sei porque eu tô falando disso agora. Primeiro eu tenho que falar da técnica. E já acabou aqui, porque eu não tenho muito o que falar da técnica. Ela é muito comunzinha. Eu sempre reclamo em vários vídeos de ter voice-over nos filmes, que é a voz da consciência dos personagens contando as coisas pra gente. Mas eu acho que nesse filme até que funciona. Faz sentido a Cher tá contando as coisas pra gente. Eu acho que dá pra entender mais ainda quem ela é como personagem. E ela é extremamente carismática, então dá vontade de ficar ouvindo ela falando. Enquanto, sei lá, em O Ódio Que Você Semeia fica brega, em Com Amor Simon, ok, mas tipo, meio maçante. Aqui é divertido. Mas além disso, a direção de arte é belíssima. Os figurinos, todo o ambiente, ele é muito bonito. E o ponto forte realmente do filme, eu diria que é o roteiro. Especialmente porque ele é muito irônico. Eu adorei a ironia dos personagens, a ironia das situações. E inclusive as roupas extremamente extravagantes combinam com esse tom que o roteiro dá. Só que aí eu acho que estruturalmente, pensando num filme, pensando em arco de personagem, não sei se eu gosto muito do final. Mas aí eu falo na parte... Com spoilers não faz sentido. Mas eu falo na parte do filme como um filme, que na verdade é o que eu vou falar agora. Mas como eu já dei spoiler antes, eu curti muito esse filme. Eu gosto muito da Cher como personagem. Eu acho muito interessante como ela é uma personagem extremamente autocentrada, muito sem noção. Ela é muito clueless, que é o título do filme, olha só. Ao mesmo tempo em que ela não é uma pessoa ruim. Eu achei muito interessante porque é um tipo de visão que eu não vejo normalmente. A ignorância dela vem muito e vai muito pra inocência. E não vem nem vai pro ódio. Como por exemplo com o Christian. Porque... Ai, chega a ser engraçado. Eu tava assistindo o filme. No momento em que ele apareceu eu falei, tá, ele vai ser gay. Eu não sei porque que na hora me deu esse estalo, mas eu virei e falei, nossa, é a cara desse filme virar e, tipo, na cena de apresentação mesmo, ele tá, nossa, todo bonitão lá, e aí ele dá em cima de um cara, não sei. Mas aí seguiu a história, e eu pensei, nossa, será que eu errei tanto assim? Mas aí continua a história, tá, nossa, se esse cara não for gay, eu sou maluca. E ele realmente era. Tudo isso pra falar que a Cher passa por todo esse momento sem perceber, sem nem... Sei lá, não tem uma dica em momento algum que ela consiga olhar e falar, nossa, será que não gosta de mim? Não, ela realmente acha que é o cara perfeito pra ela, ela se apaixona, sei lá o quê. Até que chega um momento em que talvez a John e a Tai, talvez, mas elas chegam e falam, mano, ele é gay. E a reação dela é tipo, paia, né? Sei lá, ela não fica brava, ela não fica ofendida, ela não fica... Sei lá, no máximo que ela fica chateada porque aí ela perdeu o cara que ela gostava. Mas vai muito por esse lugar de... Sei lá, ela só não percebeu e ela não odeia ele por isso. Na verdade, ele vira amigo dela, pelo que dá a entender no filme. Então eu gosto muito dessa abordagem. Eu sinto que muitas vezes quando a gente vai fazer uma personagem muito sem noção da realidade da vida dela, ou uma patricinha também, ela é sempre a mean girl. E aí, considerando que a gente tá falando de um filme que veio de um livro meio antigo, e que Mean Girls é bem depois de As Patricinhas de Beverly Hills, eu não sei exatamente se existia esse estereótipo de que a patricinha ia ser bem malvada, sei lá. Mas vendo agora, né, uma pessoa de 2025 que já viu muito filme extremamente clichê de colegial americano, vendo esse filme pela primeira vez, eu gosto dessa quebra de expectativa. Apesar de que eu não sei se exatamente ela era uma quebra de expectativa na época em que ele foi lançado. E a ignorância dela é extremamente importante para a história. Por isso que eu acho o final tão estranho,
porque o final ele traz esse negócio dela querer aprender e entender o mundo dos outros. Só que eu acho extremamente superficial a forma que isso acontece. Apesar de que eu consigo ver isso acontecendo, ela dando esse estalo, só que não me convence, sabe? Eu consigo lembrar de momentos dela falando com o pai, que poderia ser essa coisa de ela quer trabalhar, ela quer fazer alguma coisa. Só fico meio assim. Ao mesmo tempo, ela fazendo parte daquele mutirão para ajudar as pessoas vítimas de alguma coisa, um tornado, um terremoto, alguma coisa assim, eu não vejo como sendo ela querendo ver o mundo dos outros. Era só ela querendo fazer uma coisa boa para ela mesma. E é nesse momento também que aparece essa coisa da ignorância dela ser só inocente, porque aí ela vai pegar as coisas dela que ela tem para tentar ajudar os outros, e ela pega as roupas de grife que ela não gosta mais. Tipo assim, um monte de coisa desnecessária. Eu acho essa cena muito engraçada, porque ela tá levando as coisas, aí ela passa com, tipo, um esqui pela porta da casa, e o Josh, que é um personagem lá, meio irmão dela, ele pergunta o que ela tá fazendo com isso, que ela, eu vou doar a ele. Eu acho que eles não precisam, né, de um esqui, eles estão sem casa, né? Ela, pô, mas eles não têm direito de fazer esportes? E aí eu acho que pega muito nessa inocência da Cher, de que, tipo, ela não consegue nem imaginar pessoas que têm menos dinheiro que ela. Ela não consegue imaginar pessoas que a vida não é ter, tipo, um clube de esportes que ela pode ir todo dia. Então eu acho que isso é muito engraçadinho. E ao mesmo tempo, não pega nisso que eu falei dela tentando ver o mundo dos outros. Essa parte é muito mais ela fazendo por ela. E a parte que ela tenta entender os outros é muito superficial. Não funcionou pra mim. Quando ela vê as notícias, é porque ela tá vendo por causa do Josh. E aí, tá bom, a gente pode falar um pouco, considerar, talvez, o momento em que ela fala da... Como é que era? O momento em que ela conversa com a governanta dela, e ela achava que a mulher era de um país, e a mulher era do outro, e a mulher fica brava, e o Josh fala, nossa, sabe, sem noção. E ela, nossa, mas não é tudo a mesma coisa, todos os países que falam espanhol. Aí ele puxa a orelha dela, fala que ela fica ofendida quando as pessoas erram uma vírgula sobre de onde ela é, alguma coisa assim. E isso poderia ser uma mudança, só que eu acho tão bobinho, banal, que aí eu fico meio... não sei, não me convence muito. Apesar disso, eu acabei gostando muito daquela cena em que ela é assaltada, porque apresenta uma quebra real de tudo que ela sabia. Ela acaba sendo forçada a sair do mundo dela, em que ela descobre a violência. Primeiro por o que acontece com ela antes, e aí eu entendo a necessidade dessa cena, mas eu acho ela muito pesada. Apesar de ser um filme de comédia, e tipo, pra mentalidade da Cher, acaba não tendo um peso grande, mas eu achei a cena pesada. Mas aí a cena do assalto chega e eu acho ela muito boa, apesar de que aí eles extrapolam e vira muito comédia. Mas ainda assim, eu gostei muito, eu acho que tem esse corte muito forte pra ela e muito bom. Tem uma coisa aqui no roteiro que infelizmente eu não vou poder fingir que não existe, que no final ela fica com o irmão. Gente, ok, nossa. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu tava, tá... é só isso mesmo. Não, mas eu tava assistindo e eu fiquei pensando, cara, não tem um cara legal pra ela ficar. Porque tem o skatista, que claramente ia ficar com a Thay, desde o princípio. Tem o Elton, que é muito estranho, ele assediar ela desde, tipo, os primeiros 5 minutos do filme. Tem o professor... não tem mais ninguém de útil. Tem o Christian, só que ele é gay. E aí tem o meio-irmão dela. Aí eu fiquei... galera, oi... a gente não ia fazer isso não, né? E fizeram. E assim, relembrando o filme agora, eu consigo ver já pistas de que isso ia acontecer já no começo, sabe? A primeira interação que eles têm já é meio tipo... oi, que isso? Mas antes, até, quando a Cher tá reclamando com o pai, que o Josh veio pra ficar um tempo com eles, ela fala que o pai dela ficou com a mãe dele por pouco tempo, e eles não se viam há muito tempo, eles mal interagiam, eles mal se viam. Então era pra criar essa ideia de que eles foram irmãos por relação por um tempinho, mas depois nunca mais. E a Cher, ela tá sempre questionando esse papel que ele é o irmão dela. Nossa, não dá pra não achar estranho, porque ele é inicialmente apresentado como o meio-irmão dela. Então, não importa quantas vezes ela fala, não, ele não é meu irmão, no começo parece só que ela não gosta dele e ela tá rejeitando. Aí chega no final, você percebe porque ela não tava rejeitando, ela tava aceitando até demais. E aí eu terminei o filme e fiquei, nossa gente, o irmão?
Caraca, 1994, eu acho. Eles eram mais corajosos, né? Mas enfim, superando a coisa do irmão. E lembrando que eu já tinha falado antes da Tai, que ela tem um skatista, sei lá o quê. Pra ela, eu sinto um arco narrativo meio Meninas Malvadas. No sentido de que ela chega lá toda inocente. Com Meninas Malvadas tem uma acidez a mais, que é a Katie. Ela quer entrar nas Meninas Malvadas pra implodir-las por dentro, tem tudo isso. Enquanto no caso da Tai aqui, ela só é adotada pela Cher, pela bondade no coração dela. Mas ainda assim, ela entra no grupo, ela se assimila e ela acaba virando uma delas até a parte de ser meio babaca com os outros. Só que aí tem o final também da redenção, que, enquanto em Meninas Malvadas, eu acho que faz sentido ter um momento catártico, tudo muito bem estruturado. Eu acho que aqui não tem isso, porque ela é babaca com o skatista em um momento, e aí, gente, não sei, eu devo ter dormido, porque a próxima cena que eu vejo dela, ela... Não sei se é a próxima necessariamente, mas aí ela briga com a Cher, ela fala, você é uma virgem que não consegue dirigir. Eu adoro essa cena. Mas ela fala isso, e é a cena seguinte que ela aparece, basicamente, ela e a Cher, elas foram no evento do skatista, elas se encontram e começam a pedir muita desculpa uma para as outras, que, ok, elas são adolescentes, é uma coisa muito mais simples elas se resolverem. Eu gosto de que, não sei, todos esses elogios, ela, ai, por favor, me desculpa, não, me desculpa você. Eu gosto dessa dinâmica, é engraçadinho e é bonitinho, mas eu acho que merecia um arco de redenção um pouquinho maior, tipo... Gente, 2 cenas a mais, o filme tem 1h40, só podia fazer um pouco mais. Mas eu acho que o meu negócio é que, ok, o foco é a Cher, a gente tem que explorar ela, basicamente. Só que aí você vem e coloca já o aspecto da New Girl, que é um trope literário, que você coloca uma personagem nova pra expor todo o universo pra ela, e ser de uma forma muito mais natural do que, por exemplo, um voice-over. E aí a gente tem os dois, mas enfim. E aí você tem essa personagem que já tem essa trope completamente estabelecida, bem conhecida inclusive, que também tem um arco de se assimilar e se corromper. E você, beleza, você não vai tratar ela como uma personagem principal, apesar de que ela poderia ser, mas ok, isso não é o problema. A questão é que você coloca tantas coisas na história dela pra a parte da resolução ser tão rápida. Eu acho estranho, porque ela ter esse tratamento me faz entender que ela seria uma personagem muito mais complexa, não sei explicar. Mas só dela ter um arco próprio dela me faz pensar que ela seria mais trabalhada. E ela é, mas o final dela seria mais trabalhado, eu quero dizer. Porque a Joan, por exemplo, ela não tem um arco dela. O arco da Joan se resume em 2 frases, que a gente vê o filme inteiro tendo embates com o namorado, mas no final a Cher, ela fala que quando não tem ninguém perto eles dão super bem, então é isso o arco dela. Só que da Tai é um pouco mais elaborado, então daria a entender que ela seria uma personagem que teria um final mais bem feitinho assim, e não veio. O que me fez estranhar bastante essa parte. Com tudo isso que eu tô falando até agora, você pode estar se perguntando, tá, de que livro isso saiu? Porque eu nunca li essa história antes. E tem uma surpresa aqui pra vocês. Esse filme é meio que um roubo na lista, porque ele não é uma adaptação fiel de um livro. Não existe um livro chamado Clueless ou As Patricinhas de Beverly Hills. Não. Na verdade, ele é uma adaptação temática e atualizada para os tempos modernos de Emma, da Jane Austen. Assim, eu ainda não li esse livro, então todas as coisas que eu vou falar aqui são fontes externas. Mas do que eu li, essa é uma adaptação primorosa. Talvez a melhor adaptação de Emma que a gente tem até hoje. A tradução que ela faz para os tempos modernos é feita de uma forma muito boa. As cartas e bilhetes que eles mandavam são traduzidos em telefonemas que eles fazem. Ou um momento em que a Emma ela faz uma pintura da Harriet para entregar pro Sr. Elton para ele se apaixonar, é trocado para Cher, tirando uma foto em que o Elton está e a Tai também tá, e ela entrega essa foto pro Elton ter essa foto no armário e ficar, nossa, a Tai se apaixona e tudo mais. Além de que eles trocam a alta sociedade burguesa por uma escola cheia de gente rica. Mas esses são só alguns dos exemplos, tem vários mais. Foi uma adaptação, eu imagino que muito grande, muito extensa, porque de um livro que se passa em 1800 e pouco para 94, eu acho que tiveram algumas coisas que mudaram. Tem uma que não mudou. Olha, eu vou falar que tem uma que não mudou. Teve uma vez, tem muito tempo, em que eu vi uma teoria, que eu acho que eu já comentei no canal, inclusive, do vídeo sobre Orgulho e Preconceito, mas que eu vi uma teoria que os títulos dos livros da Jane Austen apresentam o verdadeiro problema da obra. E em Emma, o problema é a Emma, e realmente.
enquanto aqui a gente vai pra Clueless e o problema vira a ser o sem noção. Não necessariamente a Cher, mas o quanto ela não tem noção de nada fora da realidadezinha privilegiada dela. Pelo que eu entendi, a ignorância e a falta de noção da Emma passaram perfeitamente para Cher com essa adaptação, ao mesmo tempo que, talvez por ser filme e a mídia faz essa diferença, ou o tom geral do filme, esse tom mais irônico, mais satírico, mais engraçadão, acaba trazendo para Cher um gostar que aparentemente os leitores não tinham pela Emma. Pelo menos na época em que o livro saiu, eu não entendi isso direito no blog que eu tava lendo, mas as pessoas não gostavam muito da Emma. A Jane Austen gostava, ela falava que era uma personagem muito complexa, alguma coisa assim, que era muito interessante, que ela gostava muito. Pelo que eu li, parecia muito que ela via a Emma como é a Cher, mas como eu não li o livro, eu não sei dizer se tá tão próximo assim. Mas voltando pra questão do título, eu acho que realmente tem essa diferença, porque enquanto em Emma o problema é a Emma, em Clueless o problema é a falta de noção. E então, aqui em Clueless, a Cher, ela é um problema, mas ela é um problema de uma coisa, dentro de uma coisa muito maior que ela. E, tipo assim, ela não é um problema porque ela não é uma pessoa que vai ser preconceituosa quando ela percebe uma coisa diferente do mundo dela. Que é o que eu já falei antes. A ignorância dela vem de bobice, burrice, bobinha mesmo, burrinha. Burra, quando eu falo é assim, burrinha assim. A ignorância dela vem dela ser muito inocente. Então, o problema desse filme é a ignorância. Enquanto em Emma o problema é ela, eu imagino que a ignorância dela fazia com que ela fizesse outras coisas também que tornassem ela uma pessoa meio detestável. Mas, novamente, só lembrando, essa é a opinião de uma pessoa que não leu o livro, eu só vi algumas matérias falando sobre, e esse final é a minha interpretação considerando os títulos das obras. Não quer dizer que seja verdade. Um dia eu vou ler Emma e aí eu vou falar se eu estava certo ou não. Provavelmente eu vou estar errado, eu sempre erro nessas coisas, mas é a minha interpretação aqui com pouca informação. E pra quem tava curioso, no livro ela também casa com o irmão. Nossa, que horror, gente do céu. Apesar de que, pelo que eu entendi no filme, eles dão essas amenizadas pra não ficar tão estranho, enquanto no livro realmente eu acho que ele era tipo meio irmão de sangue. Então fica muito mais complicado. E aí eu não sei, eu paro e penso tipo, o que ele ser irmão dela faz diferença pra história? Eu posso ler o livro e perceber que eu tô completamente errada, que faz muita diferença, mas ele ser, por exemplo, só um amigo muito próximo da família, que sempre esteve com eles, também faria essa coisa, de que eles tinham essa relação muito fraternal, e que eles são muito diferentes. O Josh vê ela como uma... Nossa, o Josh vê ela como uma criança às vezes, né? Nossa, mais problemática, galera. Ia manter essa relação fraternal e essa briga que eles têm sem ter irmãos ficando e namorando e ninguém achando estranho. Como será que foi o primeiro jantar em família deles? Pai, olha que legal, eu tenho um namorado agora. Seu filho. Nossa, que horror. Mas enfim, ainda assim eles tentaram deixar menos estranho, o que eu não sei se funcionou, mas eles tentaram. Vale a tentativa, não vou julgar tanto, mas eu vou jogar um pouco. Eu, apesar desse final, que eu entendo uma tangente infinita, reclamando desse plot que realmente me incomodou, eu gostei muito do filme. Eu dei 4 estrelas pra ele no Letterboxd. Minha review, eu falei que eles preferiram fazer ela ficar com o irmão do que fazer ela ser lésbica, porque chegou num momento eu falei, mano, ela gostar só de mulher seria uma subversão da narrativa muito interessante e que faria sentido porque estava sendo construído. Só que aí não, ela ficou com o irmão, mas enfim. Eu acabei dando 4 estrelas porque eu achei um filme muito bom. Tem problemas, eu acho que a estrutura do final não faz muito sentido, mas ainda assim é um filme que eu gostei muito. A experiência de ver foi fantástica. O importante é que eu gostei muito e que aí me deu muita vontade de ler livros da Jane Austen. De novo, porque eu tenho quase certeza que eu falei a mesma coisa no filme de Orgulho e Preconceito. E eu comecei a ler os livros dela? Não. Mas calma que aí tem umas ideias de vídeo vindo que tem a ver com isso, mas vai demorar um pouquinho. O que não vai demorar tanto assim é o próximo vídeo dessa série que a gente faz aqui, que vai ser vendo o próximo filme que vai aparecer na roleta. Eu ainda não sei qual que vai ser, mas o vídeo não vai demorar muito. Ele vai sair mês que vem, ou na primeira semana, ou na segunda. Vocês devem estar percebendo que eu tô tendo dificuldade de postar esses vídeos do filme na primeira semana do mês, que essa era a ideia. Realmente eu tô. Eu tô gravando esse vídeo hoje, na primeira sexta-feira do mês, então eu não vou postar, vou postar na próxima, que é o dia que você provavelmente, talvez, esteja vendo. Mas o importante é,
Na primeira metade do mês vai ter esse vídeo e aí depois os vídeos normais do mês do canal. Então vocês podem voltar aqui mês que vem que vai ter o próximo falando de... Então, já estamos aqui no Watchlist Picker. Vamos descobrir qual vai ser o próximo filme. Nossa. Gente, vocês vão ter que ficar comigo pra essa. Porque ninguém vai lembrar desse livro, nem desse filme. Eu nem lembrava que ele tava aí. Mas beleza, vamos pra essa. Nossa, Aninha, como é que você vai gravar, fazer essa foto? Eu não sei ainda, calma. Eu vou recriar a Thay. Problemas, eu não tenho roupa chique. Problemas, eu não tenho um celular de fone, não. Celular antigão. Então, o que eu estou fazendo? Pegando minha única camiseta vermelha. Como eu não tenho nem o celular pra fazer essa cena, porque eu não tenho câmera, eu gravo com o celular, então o celular tá aqui, eu vou usar o Kindle. Agora, tá aparecendo o livro que eu tô lendo? Ruim. Então, tipo assim, se eu colocar aqui, apareceu o filme, o livro. Então eu vou ter que usar o contrário. Mas, mano, acabei de descobrir que tem isso. Enfim, eu consigo fazer a thumb assim. É bem sofrido, galera. Vamos investir no canal pra eu conseguir fazer umas thumbs melhores. Brincadeira, eu acho mais legal ser esse negócio muito zoado, que claramente não tem nada a ver. Eu acho mais interessante. Enfim, vamos lá.